hoje eu comecei a ler a respeito do testemunho de um evangelista chinês. Não sei se eu fui motivado, creio que não. O Espírito Santo começou a me incomodar com isso, por causa da questão do vírus da China. Não. Mas eu fiquei muito curioso. Meu pai, que é pastor também, me falou a respeito de um irmão chamado Irmão Yun. E eu comecei a ler a história dele. Tô no comecinho de um livro chamado Homem do Céu, como ele ficou conhecido lá na China. Mas um evangelista. E é interessante porque nós estamos vivendo um período que identificamos ser final de tempos, identificamos ser um período em que Deus está nos preparando para o arrebatamento, para estarmos com Ele, para uma grande colheita, como eu tenho dito aqui. Mas muitos aqui têm dito assim, começou a grande perseguição contra a Igreja de Cristo. E a gente aqui no Brasil é tão privilegiado em relação a isso, porque eu estou lendo sobre a igreja na China, e a igreja na China... hoje existe uma igreja que se eu não estou enganado, o nome é Igreja de Três Poderes, mas que é uma igreja que tem um vínculo muito forte com política e na verdade a China controla essa igreja. Então a China num determinado período, acho que na década de 80, 80 e poucos, a China permitiu que o evangelho de certa maneira fosse pregado, mas com algumas restrições, restringindo livros da Bíblia, como por exemplo o Apocalipse, que eles não poderiam pregar, restringindo evangelismo, que era altamente recomendável que ninguém evangelizasse ninguém, mas eles permitiram a igreja. Mas antes disso, não. E aí a história do irmão Yun e da esposa dele, da família dele, é tão incrível e tão cheia de milagres, tão cheia de poder, porém com uma perseguição tão intensa. E a igreja inicia-se na China como chamada como igreja doméstica. O que é a igreja doméstica? É a igreja nas casas. E ela leva esse nome, igreja doméstica, e aí às vezes nascidos de novo, ou algum outro nome, mas é a igreja doméstica. E eles sempre tinham que se reunir, e essa igreja doméstica ainda é perseguida hoje. Ela precisa se reunir nas casas. E muitas vezes em horários assim como meia-noite, 1h da manhã, 3 horas da manhã, num horário em que eles imaginam que o departamento de vigilância, nesse sentido, que persegue os cristãos, não seja um horário que eles não estejam por perto, ou que a maioria deles estejam dormindo, para que eles não sejam pegos. Mas você estudar um pouquinho a história de como o evangelho tem sido pregado na China, meu Jesus, é uma perseguição tão grande, e tantos irmãos missionários foram para lá e morreram lá, foram torturados ali. E eu gostaria de reforçar algo, assim, falando um pouco, a Igreja de Deus é perseguida há muito tempo. Aqui no Brasil temos sido privilegiados com... A gente vê certa perseguição, a gente vê o incômodo de alguns políticos e de algumas linhas políticas e muitas vezes da mídia, porém somos privilegiados e ainda não estamos numa grande perseguição. Eu creio que tudo que está acontecendo está trazendo todos nós de volta para essa igreja doméstica que precisa haver na nossa casa. E quando realmente houver uma grande perseguição, como a Bíblia fala que vai haver no final dos tempos, inclusive alcançando o país em que nós estamos, nós estaremos plenamente preparados e com uma igreja muito estruturada dentro da nossa casa. E eu fiquei muito impactado com o testemunho do irmão Yun em relação a quando ele ainda adolescente, ele começou a pedir uma Bíblia para Deus, porque não havia Bíblia. E até os missionários que tinham, porque a perseguição estava muito forte na década entre 70 e 80 na China, que os missionários que tinham Bíblia, eles colocavam a Bíblia que eles tinham em latas e enterravam, para só apenas tirar ali quando tivessem certeza de que seria possível isso. E o irmão Yun conta que quando ele se converteu, e é interessante porque a família dele é analfabeta, muito pobre, não tinham acesso, a maioria dos missionários foram perseguidos e haviam ido embora da China. O pai dele estava com câncer, quase morrendo, a mãe chegou a pensar em tirar a própria vida, e ela já tinha sido evangelizada e aceitada a Jesus quando uma irmã norueguesa, missionária, foi ali e pregou, mas com a alta perseguição, após alguns anos, ela abandonou o cristianismo, abandonou a fé, e o marido com câncer à beira da morte, e ela ouviu alguém falar no ouvido dela assim: Jesus é o Senhor, volte para Jesus.
E ela entendeu isso e imediatamente foi orar pelo seu marido. E aí chamou os seus 5 filhos que foram orar e passaram uma noite orando, dizendo: Jesus cura o meu marido, Jesus cura ele, Jesus cura ele, Jesus cura ele. De manhã ele se levantou, já estava melhor, começou a se alimentar e nunca mais esse câncer veio sobre a vida. Esse irmão se recuperou completamente e assim essa família inteira se voltou a Jesus. E o primeiro passo que eles deram foi: mesmo com a perseguição e tudo, precisamos falar de Jesus imediatamente, pelo menos para os nossos familiares. Chamaram todos os familiares dali, pediram para vir, não falaram o que era, pediram para vir em casa. Os familiares achavam que era pro funeral do irmão que estava com câncer, né? E aí eles vieram todos, viram o irmão bem, se assustaram. O cara estava de cama, morrendo, estava lá bem, trazendo todos para dentro de casa. E aí eles falaram de Jesus para esse pessoal, a portas fechadas, com as cortinas fechadas. E toda essa família se rendeu ao Senhor Jesus nesse dia. E a partir daí, esse irmão Yun, que é um grande evangelista, ainda adolescente, começou a orar e falou assim: Senhor, eu quero te conhecer, eu preciso de uma Bíblia. Porque o que a mãe dele sabia do cristianismo era: Jesus é o Senhor, ele morreu numa cruz e ele morreu pelos nossos pecados e pelas nossas enfermidades. E a Bíblia é a palavra de Deus. Mas ela não era analfabeta, nunca tinha visto uma Bíblia na vida, como a maioria ali. E esse irmão começou a orar. E aí ele lembrou que havia um pastor, que ele sabia que era pastor, que era um missionário que vivia na China ali escondido, foi atrás desse pastor e pediu: você tem uma Bíblia? Mas deixa eu pelo menos ver uma Bíblia. Eu gostaria muito de ver como é uma Bíblia. Olha, eu não preciso nem tocar essa Bíblia. E esse testemunho é tão lindo, porque esse pastor, com muito medo, ele tinha uma Bíblia, mas ele não falou assim: não sei, vai que esse menino vai me denunciar para alguém, vai que sabe, eu não conheço esse menino, né? E aí esse pastor, ele falou assim: volta para casa e ora todos os dias, para Deus pedindo uma Bíblia. E ele orou todos os dias durante um mês, e aí depois de um mês não tinha recebido ainda, voltou, e aí falou com esse pastor de novo: pastor, por favor, deixa eu ver a Bíblia, eu não toco a Bíblia nem nada, me mostra, você abre assim na minha frente para eu ver alguma coisinha só, eu queria ver um pouco dessa palavra de Deus, eu quero conhecer, eu tenho tanta sede de conhecer mais Deus. E esse pastor, ainda com muito receio, falou assim: volta para casa e não para de orar até você receber. E jejua também, precisa de jejum e oração. E esse menino, ele durante alguns meses, ele comia uma refeição, um bocadinho de arroz só no período da noite, e em jejum, por mais de 100 dias, ele, após 100 dias, teve um sonho, uma visão, e nessa visão ele via 2 senhores carregando uma cesta, uma carrocinha de pão. Eles viam o menino e falavam assim: você tá com fome, né? Ele falava: tô. Então come um pãozinho fresquinho. E ele, quando pegava o pão e colocava na boca, virava uma Bíblia. E ele via que essa Bíblia estava dentro de um pacote vermelho e tal. E ele disse que acordou no meio da noite, saiu procurando Bíblia. Falou assim: não, Deus me deu uma Bíblia, Deus me deu uma Bíblia. E ele saiu procurando na casa, em tudo quanto é lugar, e acordou a família. Não, e a mãe dele falou assim: nossa, esse menino tá ficando louco. O pai acordou, começou a orar, falou assim: Deus, pelo amor de Deus, eu prefiro ficar doente de novo do que ver meu filho louco. Eu acho que ele enlouqueceu. E ele falou: não, Deus me deu uma Bíblia, Deus me deu uma Bíblia. A mãe dele acalmou ele, falou: Jesus, por favor, dê uma Bíblia para ele, dê uma Bíblia para ele. Diz que de manhã eles acordaram com batidas na porta, e quando ele foi até a porta, antes de abrir, ele perguntou assim: vocês estão entregando pão? Aí a pessoa falou: sim, nós viemos entregar pão. E o menino disse que reconheceu a voz do sonho que ele teve, da visão que ele teve. E abriu a porta e disse que viu exatamente o que ele tinha visto no sonho, as 2 pessoas exatamente na mesma carrocinha, com um pacote embrulhado que deu para ele, e era a Bíblia. E essa pessoa que deu a Bíblia para ele conta o testemunho que diz que essa Bíblia ele tinha enterrado numa lata, num lugar, e há 2 meses Deus já tinha falado para ele: olha, vai neste lugar, naquela vila pobre, ali naquele lugar, e você vai dar para um menino adolescente essa Bíblia. Você vai dar essa Bíblia para ele. Mas o menino ficou assim, esse irmão que tinha a Bíblia, esse missionário, falou assim: ai meu Deus, ele ficou com muito receio, e ainda durante 2 meses ele relutou com isso, até criar coragem de pegar essa Bíblia e levar. E meus irmãos, eu tenho essa Bíblia, só que do meu lado eu tenho 3, 4 Bíblias, 5 Bíblias, aqui com várias versões. Nós temos acesso a isso aqui e nem sempre damos valor. Esse menino, quando recebeu essa Bíblia, ele tinha todo cuidado, porque se pegasse ele com a Bíblia, a coisa seria séria. Ele levava para tudo quanto é lugar, andava com ela, escondia, mas ele lia o dia inteiro a Bíblia. E ele começou a decorar a Bíblia. E ele falava assim: eu não posso, porque vai que eu perca isso aqui.
E aí ele conta que ele começou memorizando Mateus, os 28 capítulos de cabo a rabo. Depois ele memorizou Marcos, Lucas, João. Aí ele começou a memorizar Atos, os livros inteiros. E a primeira experiência que ele teve de evangelizar, Deus falou para ele assim num sonho, ele era ainda menino adolescente. Vai pro oeste e pro sul. Aí ele acordou com alguém falando no ouvido dele, vai pro norte e pro sul da China. Ele era um menino, falou assim, pro norte e pro sul não, pro oeste e pro sul. Vai pro oeste e pro sul, que eu vou te usar para pregar o evangelho. Ele nem sabia o que era pregar, ele nunca tinha exatamente o que era pregar, ele não sabia. E aí ele conta que isso aconteceu 2 vezes, ele achou que era o pai, a mãe dele falando alguma coisa, acordou o pai e a mãe, o pai e a mãe acharam que ele estava ficando louco. Depois ele dormiu e durante o sonho ele sonhou que tinha o mesmo senhor que entregou o pão para ele, ele sonhou com esse senhor falando para ele, você tem que ir pro oeste e pro sul pregar. E disse que quando ele acordou de manhã ele falou assim, mãe, tô saindo, tô indo pro oeste. E foi na direção do oeste. E chegando lá, ele chegou num senhor que falou com ele, onde você está indo? Ele falou assim, ele atravessou uma ponte, que não era muito longe, alguns quilômetros, 2, 3 quilômetros a oeste, e aí ele encontrou o senhor, e o senhor falou para ele, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, Deus mandou para mim durante a noite, falou 3 vezes comigo, mandando eu vir pregar aqui. Aí ele falou assim, poxa, é mesmo? Eu ia buscar você, porque Deus deu um sonho pessoal aqui também, pedindo para buscar aquele irmão que orou vários dias e Deus deu uma Bíblia para ele. E a gente ia procurar você para buscar você para vir pregar aqui, vamos lá. E juntou umas 40, 50 pessoas dentro de uma casa, naquele momento, todo mundo que estava trabalhando parou, foi para aquela casa, e ele disse que chegou lá e não sabia, como é que eu vou pregar? Ele não sabia o que era pregar, Deus tinha falado para ele pregar. Aí ele falou assim, beleza, eu vou dizer o que eu decorei. Ele decorou, né, vários livros da Bíblia, ele tinha decorado Mateus, o que ele fez? A pregação dele foi, ele recitou Mateus, que ele tinha decorado os 28 capítulos. Diz que quando ele terminou, ele nem sabia se o pessoal estava entendendo tudo aquilo que ele estava falando quando ele terminou. Aquelas pessoas, a maioria não cristã, alguns eram cristãos escondidinhos, a maioria ali não, mas tinha ouvido falar sobre o milagre de um menino que tinha orado pedindo uma Bíblia e que Deus tinha dado uma Bíblia para ele. E no final todos estavam prostrados diante dos pés do Senhor, em prantos, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. E esse foi um início de algo que Deus começou a fazer na China, num país que realmente sofre perseguição. E eu quero que você dê valor a isso aqui.